Bom dia, meu povo. Peço para você se inscrever no canal, curta, dê o like lá, entendeu? E tem muito assunto. Eu não gravei ontem, eu estou preparando aqui a minha... Vai ter um painel aqui, tá? Vai ter um novo formato do canal. Mas como tem uma coisa de urgência aí, que é a questão da vinda do presidente Lula aqui no meu estado, no Amazonas, quero fazer um comentário em relação a essa diferença do Lula com Bolsonaro nas vindas no Amazonas. Vendo aqui a questão do Ramagem, né? O fugitivo, o cagão, que esses caras eles são valentes, que é Bolsonaro, porra, pá, e tal. Quando a justiça chega, eles choram, pedem desculpa e vão embora lá para os Estados Unidos. E está tendo um monte de mentira do bolsonaristas em relação à prisão desse golpista, né, que ficava bisbolitando a vida dos outros, amado do Bolsonaro, né, e também fazia parte da organização criminosa que iam matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, com apoio dos evangélicos bolsonaristas. Tem a questão do Trump também, né, que se vestiu de Jesus Cristo. A que ponto, gente, esses caras estão chegando? Tanto no Brasil, como lá o Trump nos Estados Unidos, usando Deus, usando Bíblia para enganar esses pobres coitados que estão com esses problemas, que estão com esse problema de síndrome de Estocolmo, que é a doença do bolsonarismo e a doença do trumpismo lá nos Estados Unidos. Mas, gente, eu quero falar especificamente em Manaus. O presidente Lula está vindo esses dias aqui em Manaus. Me parece que dia 26 agora, 26/4 agora de 2026. Aí eu quero perguntar dos bolsonaristas, que eu sei que não adianta que eles estão malucos, né? Se vocês vão ver o Lula aqui em Manaus vagabundando em cima de moto, pagando mototaxista, inclusive, para vagabundar com ele para cima e para baixo, em pleno horário de trabalho. Sabem quando vocês vão ver isso? Em Manaus e no Brasil? Nunca vocês vão ver isso. O Lula, quando vai num estado, numa cidade de um estado, ele vai ou entregar obras, ou vistoriar obras, ou lançar obras, começo de obras. É o que ele vem fazer aqui no Amazonas. Eu já falei aqui, repito, o Bolsonaro, eu estou falando só de Manaus, o Bolsonaro veio em Manaus, me parece que 13 vezes. Nenhuma dessas vezes foi para entregar, ou vistoriar, ou lançar alguma obra no Amazonas, e especificamente na capital do Amazonas, que é Manaus. Ele vinha aqui, gente, só passear de moto, para cima e para baixo. Quando eu digo pagar mototaxista, porque hoje os mototaxistas eles vão na porrada por causa de corrida, como é que o cara vai deixar o trabalho dele para andar com o Bolsonaro em cima de uma moto para cima e para baixo, em pleno horário de trabalho, de graça? Tem cabimento isso? Claro que não. Claro que não. Nenhum mototaxista vai de graça deixar o trabalho dele para andar com o Bolsonaro fazendo carreado pelas cidades do Brasil. Nenhum. Tudo é pago. A não ser que esses caras sejam doidos. Eu saí do meu trabalho de mototáxi, perder minhas corridas, minha freguesia, para andar com o Bolsonaro para cima e para baixo, gastando a minha gasolina, gastando pneu, gastando meu tempo. O Lula não faz isso não, gente. O Lula vem aqui em Manaus, agora, entregar não sei quantas pontes ele vai entregar aí. Pontes que estão sendo construídas agora com ferro, com concreto. Diferente da única vez que o Bolsonaro veio, uma das vezes que o Bolsonaro veio em Manaus, no Amazonas, foi lá em São Gabriel da Cachoeira, e a imprensa tem que parar de dizer que o Bolsonaro veio inaugurar ponte no Amazonas. Pô, vocês não sabem o que significa inaugurar e reinaugurar? A ponte já existia, então não é inaugurar. O Bolsonaro veio reinaugurar a ponte. Ele é tão sem vergonha, gente, que ele não fez uma ponte moderna.
continuou a ponte lá em São Gabriel da Cachoeira de madeira. E eles gastaram para vir reinaugurar essa ponte o dobro do que eles fossem gastar para fazer uma ponte moderna. Uma ponte moderna de concreto, de ferro, de cimento. Essas coisas. Como o Lula está inaugurando agora dezenas de pontes aqui em Manaus. Do estado para o outro, na redondeza aqui do Amazonas. Você está entendendo? Então o Lula ele veio inaugurar, porque a ponte já existe, mas é de madeira. Lula vai já derrubaram e vão inaugurar pontes novas. Então a imprensa, eu vejo algum repórter dizer, o Bolsonaro inaugurou a ponte lá em São Gabriel da Cachoeira. Negativo. Ele inaugurar uma coisa nova, que não existia. O Bolsonaro veio reinaugurar a ponte, que já existia, e mesmo assim, uma ponte de madeira. Ele não fez uma ponte nova. Ele mudou suas taubas e colocou taubas novas. E está lá a ponte para todo mundo ver. Então, gente, isso é para vocês verem, gente, a diferença de um presidente que ama esse estado. Hoje nós temos a Zona Franca de Manaus, que é o único polo de sobrevivência do Amazonas. Nós temos que agradecer, gente. Vamos colocar consenso para funcionar. Nós temos que agradecer ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, que sempre enfrentou o PSDB de São Paulo, que eram loucos para acabar com isso aqui. E não venha você, bolsonarista imbecil, dizendo assim, você está falando besteira, a Zona Franca não pode acabar, que está na Constituição. Acaba. Acaba sim. Quantas centenas de fábricas já foram embora? Vocês sabem por que vem outras? Porque os incentivos continuam. Por isso que vem outras. Mas na hora que esses mesmos incentivos forem para outros estados, por que essas empresas vão ficar aqui em Manaus? Por que a empresa vai vir para cá? Claro que não. Claro que não. Vão ficar lá, onde é o mercado, onde está próximo do mercado. Para fabricar aqui em Manaus, tem que ir de navio quase um mês nesse Rio Amazonas, Rio Tapajós, Rio Madeira, para poder chegar em Belém, para de lá pegar as carretas para ir para o Brasil afora. Então os caras vão preferir fabricar lá. E aí vem a questão dessa nova candidatura, que não é nova, é o continuismo do Bolsonaro. Esse rapaz, esse Flávio Bolsonaro, que já deixou claro para nós amazonenses. Ele é contra os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, gente. Se ele é contra os incentivos fiscais, ele é contra a Zona Franca de Manaus. Olha, para nós amazonenses, eu comparo essa candidatura porque ela é para todo o Brasil. Pobre deste país. Eu não digo só o Flávio Bolsonaro, não. Qualquer um da direita que venha ganhar a eleição, pobre deste país, pobre dos trabalhadores, pobre dos índios da Amazônia, pobre dos negros, prostitutas, pobre de nós, gente, se a direita vier ganhar a eleição neste país. Ainda bem que a Hungria mandou um recado para o mundo. A direita é perversa. A direita é perversa. Quem é que está fazendo as guerras atualmente no planeta? São governantes de esquerda? Não, não é. É de direita. É de direita que está fazendo as guerras que nós estamos vendo hoje no mundo. Não é de esquerda, não. Então a Hungria mandou um recado, tirou do poder uma ditadura de 16 anos que estava implantada lá. Jornalista preso e não podiam falar nada contra o governo, que é a mesma coisa nos Estados Unidos. O Trump, ele age igual esse primeiro-ministro que caiu lá na Hungria. Mandar jornalista calar a boca, igual aqui também no Brasil, no tempo do Bolsonaro, que mandava, mas mandava a mulher jornalista calar a boca. Então eu comparo essa candidatura do Flávio Bolsonaro igual propaganda de carteira de cigarro. Na carteira de cigarro vem dizendo, o cigarro só falta falar, ei, babaca, tu tá me fumando, eu tô te matando aos poucos. Tá, na carteira de cigarro, tá dizendo,
Não com essas palavras, mas para o bom entendedor sabe o que eu quero dizer. Na carteira de cigarro vem o alerta para as pessoas não fumarem ou pararem de fumar. Então a candidatura do Flávio Bolsonaro, especificamente para Manaus, está dizendo: ei, amazonense, eu vou te desempregar. Ele está dizendo isso. Porque eu já vi 2 entrevistas dele, do Flávio Bolsonaro, dizendo que ele é contra os incentivos da Zona Franca de Manaus. Então, não precisa de tirar a palavra Zona Franca de Manaus da Constituição, não, para acabar. Basta ele colocar incentivos, os mesmos incentivos que tem em Manaus, em outros estados. Basta isso, gente, para aniquilar a Zona Franca de Manaus. Aí você que trabalha no comércio, que pode pensar, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem a ver sim. A Zona Franca de Manaus ela é um efeito dominó. Se cair lá a primeira pedra do dominó, vai caindo todas as pedras. Que eu quero dizer, vai embora comércio, vai embora indústria, vai embora serviço, vai embora tudo. Acaba tudo. E será que é isso que nós queremos, nós amazonenses? Será que é isso que nós queremos? Tornar essas empresas, essas fábricas penitenciárias? Como já dizia um ex-secretário da Indústria e Comércio aqui em Manaus, o saudoso, que eu espero que esteja vivo ainda, um grande empresário que se dava com o pessoal do movimento sindical, que é o Cristóvão Marcos Pinto, que lhe dizia: o dia que você quer acabar, vai virar uma penitenciária essas fábricas, e eu não tiro a razão dele, eu nunca esqueço isso. Então o que é que está acontecendo com esses amazonenses? Que querem acabar com o único polo que nós temos de sobrevivência econômica e social, que é a Zona Franca de Manaus, que hoje está se aproximando de 135 mil pais de famílias empregados, que é a consequência do teu emprego que está na indústria e no comércio e no serviço. Então, gente, a gente tem que refletir, ver o que está acontecendo com Manaus. E olha, Manaus, o amazonense, gente, tem muitos motivos para não votar nos bolsonaristas, principalmente no Flávio Bolsonaro, que é a continuação do Bolsonaro. Que foi que esses caras fizeram pelo Amazonas, pelo amor de Deus? Me digam uma obra só do Bolsonaro no Amazonas. Gente, eu não sabia que Coari tinha universidade federal. Tem. Itacoatiara tem. Quantos, pelo menos, um colégiozinho Bolsonaro fez no Amazonas? Me dizem aí, me mostrem aqui no meu canal. Vá lá no comentário e diga: nossa, Bolsonaro fez sim. Fez creche, fez hospitais, fez colégios. Vão lá e dizem para mim, porque eu sinceramente não sei. Nem no Amazonas e nem no Brasil. O Bolsonaro ele foi o único presidente no mundo, que em 4 anos não fez uma obra no seu país. Pelo menos uma creche, gente. Uma crechezinha, um colégiozinho. Não fez, cara. Não fez nada. Nada. Será que é isso que a gente quer? Que continue esse nada? Será que nós queremos acabar com a educação pública? Porque eles vão privatizar. Será que nós queremos acabar com a saúde pública gratuita? Aí você vai dizer: não é gratuita não, porque eu pago imposto. Sim, imbecil. Mas se privatizar, privatizar, gente, é vender, porque o bolsonarista, ele não sabe agora o que é privatização. Privatizar é vender. Tem a saúde, que nós temos atendimento grátis. Se a Samel, a Unimed, a Apevida comprar, tu, babaca, vai continuar pagando imposto e não vai ter mais esses serviços gratuitos. É isso que tu tens que entender.
E será que é isso que a gente quer? Que acabe a farmácia popular, como acabou no governo Bolsonaro? Será que a gente quer acabar com a Minha Casa Minha Vida, que acabou no governo Bolsonaro? Será que nós queremos que acabe de novo remédio para criança com câncer gratuito que tinha e o Bolsonaro acabou e o Lula agora fez voltar? Será que é isso que nós queremos? Fechar as universidades? É isso que nós queremos, Brasil? É isso que nós queremos, amazonense? O fim da Zona Franca de Manaus? Se é isso que nós queremos, eu não, mas vocês votem numa candidatura que não venha da esquerda. Eu não estou nem falando Lula, da esquerda, porque a esquerda ela quer a preservação da Amazônia e a preservação da Zona Franca de Manaus. Diferente do Flávio, que já deu declarações que é contra os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Então está aí a diferença de um presidente que ama esse estado, que deu 70 anos de prorrogação para a Zona Franca de Manaus, que foi o Partido dos Trabalhadores. E o Bolsonaro, em 4 anos de mandato, querendo acabar com o nosso único polo de desenvolvimento econômico e social, que é a nossa querida Zona Franca de Manaus. Ok, gente? Um bom dia a todos e sempre com Deus na sua mente. Obrigado.